Fala galera, sejam bem-vindos ao novo canal, né? Esse novo canal no YouTube. Eu criei esse canal justamente para falar um pouquinho, bati meu joelho, um pouquinho sobre os meus animais. Para quem não sabe, eu tenho alguns roedores e tenho coelho. Coelho não é roedor, mas depois a gente entra em detalhes sobre isso. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, vou conversar com vocês um pouquinho sobre o rato twister, né? Esse animal aqui que está em minhas mãos. Esse aqui é o Chororó, né? Eu tenho o Chitãozinho e o Chororó. O Chitãozinho tá lá, os dois, para eu pegar os dois fica ruim para eu gravar. Mas esse aqui é o Chororó. É um animal totalmente dócil. Eu vou falar algumas características do rato twister, que geralmente a galera tem muito preconceito, muita desinformação sobre a raça, sobre o animal, né? Então eu vou explicar um pouquinho como que funciona, como criar, como ter esse animal. Se você tem interesse em ter um rato twister, tenha, tá bom? Tenha. Minha dica é tenha. Esses animais eles são muito dóceis e tem uma interação gigantesca com a gente. Tá? Eles são apegados ao dono, né? Então, uma das características é essa, a interatividade e a inteligência que eles têm. Então, eles são considerados os roedores mais inteligentes que tem, são esses bichinhos aqui, o rato twister. Tá? Eles são curiosos, eles interagem, eles reconhecem os tutores pela voz, pela aparência, então eles sabem, eles têm uma interação muito boa com os tutores, né? E assim, eles são capazes de aprender até truques. Então, se você ensinar truques, tiver tempo, sentar, colocar eles no colo diariamente, e ensinando, dando petisco, eles são capazes de aprender truques. Outra coisa muito interessante que pode ser que ninguém saiba, né? Aliás, a maioria não sabe porque a maioria tem um grande preconceito ainda. Eles são muito higiênicos, muito. Eles não podem ficar na sujeira. O cheiro da urina deles faz mal, né? É como se fosse um amoníaco, um cheiro de amoníaco, assim, sabe? E se deixar a gaiola suja, o espaço deles sujo, eles ficam maus, eles têm um problema respiratório muito grande, né? Eles não têm esse hábito de sujeira, eles têm hábito de limpeza. É muito pelo contrário do que todo mundo pensa. Eles não são ratos de esgoto. Eles são parentes, sim, desses ratos, óbvio, porque são descendentes, né, dos ratos de esgoto, mas os ratos de esgoto, eles vivem na chuva, eles vivem na sujeira, então por isso eles trazem muita doença. Já os twisters, eles vivem na limpeza, né? Então, eles só ficam em limpeza. Se eles ficarem na sujeira, eles não duram muito tempo, né? Então, eles têm uma semelhança muito grande com os gatos, né? Então, eles se limpam o tempo inteiro. Então, se você parar para olhar a gaiola deles, parar para analisar, ficar olhando o dia inteiro ali. O dia não, porque eles são noturnos, né? Outra característica, ele é noturno, ele não fica... Durante o dia eles dormem, e à noite eles têm mais interatividade. Então o ideal é no entardecer. Assim, você quer ter uma interatividade com ele legal? 6, 7 horas da noite, pega, vai fazer alguma atividade com ele, pega no colo, faz carinho, eles adoram carinho. Olha como ele ficou quietinho aqui, a partir do momento que eu comecei a fazer carinho. Olha aqui. Então ele passa o tempo todo, ele sente o seu cheiro, ele sabe que você está perto, ele sabe que você é seguro, ele sabe que você é que dá comida. Então, se você parar voltando ao assunto da limpeza, se você parar para olhar eles durante o período em que eles estão acordados, você vai ver que eles têm esse hábito de se limpar mesmo, né? De se lamber, passar a patinha na cabeça, enfim. Ele é um animal muito limpo. Outra coisa, aí já não é muito legal, né? Já não é muito bacana. Eles têm uma expectativa de vida muito baixa, de 2 a 3 anos só. E eles têm que ter uma alimentação bem rica, né? Como a ração extrusada, fruta, verdura, legume. E eles têm, como eles são roedores, e isso é uma característica dos roedores, os dentes deles não param de crescer. Então precisa dar coisas mais rígidas para que eles mordam. Então, por exemplo, cenoura,
o próprio feno também pode dar para eles, que eles também consomem. Brinquedos dentro da gaiola. Estou com uma gaiola bem pequena, inclusive, eu vou trocar em breve. Ainda não troquei, não é o ideal para o tamanho dos dois. Eu vou montar um viveiro para eles dois, um viveiro maior, mas eu tô esperando, eu também vou me mudar, então provavelmente eu vou montar isso só na outra casa, que vai ter um espaço maior, que vai ter um campo aberto maior, para que eu crie eles com mais com um ambiente mais rico, né? E o rato twister, depois que ele se acostuma com você, você pode soltar ele, assim, em alguns ambientes. Óbvio que você não vai soltar ele num ambiente muito aberto, mas dentro da sua casa você pode soltar ele, ele te segue. Só não dá para deixar ele solto porque ele é muito pequeno, então se ele se soltar, você acaba podendo pisar nele sem querer, bater algum objeto nele sem querer, então aí machuca um animal. Mas não é incomum você ver algum tutor de rato twister deixando eles, por exemplo, dessa maneira, ó, no ombro. Né? Ele ainda não está 100% acostumado comigo, ele acostumou pouco, tem pouco tempo que ele está aqui, mas ele já sabe que eu não represento perigo, então ele não se opõe a vir no meu colo, ele não tem medo mais, mas ainda não é aquele apego que ele tem comigo, tá? Então esse daqui é o Chororó, tá? Para vocês, ó, o Chororozinho aqui, ó. Olha ele aqui, ô Chororó, calma, filho. Aqui, ó, tá vendo? O Chororó, né? A boquinha dele, todo bonitinho. Depois, num próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as características físicas, sobre como eles são, sobre alimentação um pouco melhor. Vou mostrar um pouquinho sobre como construir, como fazer com que ele tenha um banheiro, né, para que ele use um banheiro dentro da gaiola. Ele ainda não usa, ele tem já, eles dois, mas eles usam bem pouco. O que acontece? Ele está confundindo o banheiro dele com o campo de alimentação. Então ele faz, isso é para um outro vídeo, mas só para vocês saberem que ele faz associação, né, dos espaços na gaiola. E como a gaiola ainda é pequena, ele não está associando o campo que eu deixei lá com aquele... esqueci o nome agora. Areia de gato, com areia de gato, para que ele possa fazer todas as necessidades dele. E isso é comum que ele está fazendo, tá? De cheirar, de dar pequenas lambidinhas. Ele é um animal, um pet normal, certo? Um pet assim como o seu cachorro, assim como o seu gato, assim como sua tartaruga. Ele é um pet. E ele é muito, muito, muito querido, limpinho. E tá aqui comigo agora, Chitãozinho e Chororó, meu novo rato twister. Beleza, galera? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Vou postar sempre que der, não prometo muitos vídeos na sequência, mas eu vou postar sempre que der, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até logo!